Estamos sim ao vivo. Estamos ao vivo na Rádio da Rua. E hoje estaremos com a Braulina. Já estamos com ela. E a gente ia fazer só pelo YouTube, porque ela não vai poder fazer nos dois canais. Ela está ocupadésima, porque está tendo uma votação hoje muito importante, que ela vai falar sobre essa votação que está acontecendo nesse exato momento, que vai acontecer daqui a pouquinho. E a Dani já entrou aqui, ó. Quer ver a Daniela? Quer ver? Bom dia! Viva, 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 Daniela! Vamos ver a Braulina que já vai entrar por aqui. Se ela não conseguir entrar pelo Insta, pessoal, a gente vai fazer pelo YouTube. Então vamos aos poucos. Vamos aos poucos. Bom dia, lindeza! Bom dia, lindeza! Bom dia, lindeza! Quanto tempo que eu não vejo a Daniela, hein? Que alegria! Daniela, Tá arrumando os cabelos? Tá arrumando os cabelos? Vamos ver se a... Ajuda a Braulina aí, Tony, por favor. Vamos ver. Pega na mão dela. Traz ela para cá. Vamos ver se ela consegue... Vamos ver se ela consegue coisar, né? O que é coisar? Entrar. Então, a gente começou aqui, pessoal. Pode ser que a gente volte para o YouTube, porque ela tem um canal só possível de participação. Então, ela não vai fazer Insta e YouTube. O YouTube é do Relacionais. Eu quero muito que você se inscreva no nosso canal e quando se inscrever e estivermos ao vivo, você dá o seu like. Porque assim, o canal do Relacionais começa a fazer outros amigos. Para isso que existimos também nas redes sociais, tá bom? Eu quero muito que você conheça o canal do YouTube do Relacionais, que tem muita história para contar do que a gente já faz há muito tempo, né, Dani? E eu vou contando aqui, ó. Eu tô aqui com esse brinco aqui, em homenagem aqui à Braulina, que é a irmã dela que faz esse tipo de artesanato, que é maravilhoso. Ela vai falar aí das mulheres. Dos Baniwa. Baniwa, que é onde tem Ela entrou. aquela pimenta maravilhosa que eles fazem, que ela vai contar depois. Aquela pimenta enfeitiçada, né, Braulina? Aquela pimenta enfeitiçada. Vamos ver se a gente consegue, porque aquela vez não conseguimos. A gente vai tentar, tá, pessoal? Senão a gente vai todo mundo pro YouTube. Braulina! Agora vira a sua câmera. Peraí. Estamos bem no processo bom. Aê! Que alegria! Braulina! 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 Que alegria! Que honra estarmos aqui com a Braulina nesse canal da Rádio da Rua, para que a gente possa um pouco estar perto dessa cultura, dessa história, desse aprendizado. Estou muito emocionada, Braulina. Muito bem-vinda à Rádio da Rua. Muito bem-vinda, Brau, da Rádio da Rua, que ela está tentando desconectar. Enquanto ela acerta o som ali, né, Brau? Eu vou apresentando aqui quem é a Brau. Ela está me ouvindo, Brau? Então, a Braulina, além de ser nossa amiga maravilhosa, indígena, incrível, ela é mestre indígena de antropologia aqui pela UNB, né, em Brasília, pesquisadora e foi coordenadora, mas ainda apoia, né, as relações internacionais da AMIGA, que é a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. Atua no desenvolvimento e construção de parcerias estratégicas de cooperação nacional e internacional, mobilizando e articulando mulheres indígenas em 6 biomas. Ela vai explicar o que é isso. 6 biomas que envolvem o diálogo com a pauta do reflorestarmente. Gente, não é lindo isso? É lindo, reflorestarmente. É demais. É lindo. É lindo. E que nunca mais no Brasil, sem as mulheres indígenas, na discussão do impacto social, cultural, socioambiental, em especial nas temáticas de violência política de gênero, que a gente vai falar aqui, e direitos indígenas e direitos humanos. A Brau, além de... que ela não para um minuto, né, gente? Vocês podem ver que ela está no ralo. Ela vai explicar aonde ela está indo daqui a pouco, mas continua, Dan. E ela também foi pesquisadora aqui do nosso projeto do acervo indígena, virtual indígena do Armazém Memória, que é nosso projeto com apoio da Embaixada, e agora no nosso novo projeto, que justo é o projeto Justiça de Transição para os Povos Indígenas aqui no Relacionais, com apoio da Embaixada,
com a PIB, e ela justo está indo agora, né, Deixa lá, Braulina? pera. Conta para onde você está indo. Obrigada. Fala, Brau. Bom dia, Brau. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Dani. Satisfação enorme estar aqui com vocês. Então, hoje é o primeiro julgamento dos povos indígenas. Eu estou indo acompanhar o julgamento do povo Krenak e Guarani Kaiowá nesse processo de reparação de justiça. Né? Então, a gente é tudo isso que movimenta esse processo de articular e mobilizar para que os povos indígenas também tenham acesso à justiça e para que a violência nunca mais volte a acontecer. Então, reparar para avançar na justiça social, que estamos na luta aí para os povos indígenas e pelos nossos territórios. Muito bacana. Quando a gente colocou o título Mulher Indígena, a priori eu falei, mas por que tão genérico? Né? Por que a gente não falou sobre mulher indígena e a política, mulher indígena ou qualquer outro recorte, né? Porque a gente conhece pouco, eu enquanto mulher branca, sobre a mulher indígena. Eu acho que foi por isso que a gente fez essa chamada tão ampla, para que a gente possa ter uma grande angular, para a gente poder se aproximar. A gente sabe, né, Brau e Daniela, o quanto que nós mulheres temos que tomar vacinas para termos anticorpos e sermos bastante forte em relação à sororidade. E eu sinto, enquanto mulher branca, que eu tenho aprendido muito com você. Sobre o machismo, que isso sim a gente pode falar bastante enquanto mulheres. Você sente uma diferença em relação ao que você conhece de mulheres brancas e mulheres indígenas, ou machismo é machismo em qualquer lugar? Eita, então, como a Dani me apresentou, sou uma das cofundadoras da Articulação Nacional a nível do Brasil, sou bioma Amazônia, sou semente das minhas, neta das minhas avós, eu carrego no meu corpo a sabedoria das minhas ancestralidades, e isso me faz num processo de enfrentamento à violência e todos os tipos de violência, para além do machismo. Eu acho que a discriminação e racismo com os povos indígenas, ela está impregnada aí na estrutura institucional, na estrutura do Estado, nesse apagamento simbólico mesmo da nossa presença enquanto povos indígenas no Estado brasileiro. Então, assim, ela está presente em qualquer lugar, Vanessa, seja na sociedade não indígena, sociedade indígena, dessa nova geração contemporânea, dessa geração mais tradicional dos caciques, das lideranças, não que sejam todos, mas ela é um fato presente na nossa sociedade. Então, assim, considerando esse processo, a nossa articulação se desafia no processo de formar mulheres, acessarem seus direitos, formar elas politicamente também, para que elas se sintam parte desse processo de luta e que possam também representar seus povos em diferentes lugares. Eu acho que, para além de ter um diploma acadêmico nas universidades, também poder ser cacica, coordenadora de associação, ser uma artesã reconhecida pelo seu povo, e várias outras expertises que as mulheres têm dentro dos territórios. Então, o nosso trabalho é coletivo, nós temos aí as mulheres raízes, semente, mulheres terra, mulheres água, são justamente essas mulheres que fazem esse movimento se fortalecer. Então, estar nesse espaço também é um pouco de demarcar a presença dos povos indígenas também nas redes sociais, nas telas, né? Que a nossa semente digitais tem ocupado nesse processo, as mulheres que são cineastas, que produzem documentários maravilhosos nos seus territórios, as fotógrafas e várias tantas outras profissões que as mulheres exercem dentro dos seus territórios e também fora delas. Mas isso não isenta a gente de sofrer o processo de machismo, misoginia, está aí. Acho que a gente está aprendendo com isso também no dia a dia.
dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Você estava falando que você está indo para uma atividade muito importante e que me parece que você sempre está presente nessas atividades. Essa resistência, né, essa forma de expressão, ela é uma forma importante e também de ensinar essas novas gerações. Como se ensina essas novas gerações a estar mais presente nas questões políticas? Porque me parece um pouco um afastamento de gerações, eles falam para mim muitas vezes, é um blá blá blá, não dá certo, não resolve nada. Você sente isso com os indígenas? Jovem é jovem em qualquer canto. Por isso que há separações de envolvimento nessas histórias. Como que vocês ensinam seus mais novos a se envolver com as questões? O nosso processo, ela vem, acho que desde quando a gente está na tipóia das nossas mães, né? Esse processo nosso, ele é um pouco diferente da sociedade não indígena, né? Nós aprendemos no processo da vivência, no processo de fazer coletivo. Eu estava falando outro dia, dando um exemplo, a questão da maternidade, né? Quando a gente gera uma criança, é a família toda, é a comunidade toda que se envolve nesse processo de cuidado. Então, quando vai para esse espaço de luta, as crianças também acompanham as assembleias, as reuniões, e eles não são isentos de aprender de forma muito dolorida, né, em alguns territórios, de perder as pessoas no processo de defender seus territórios. Então, algumas crianças têm memória muito dolorida nesse processo de violência, na luta pelos territórios, e hoje, no processo, por exemplo, da violência do garimpo nos territórios, os madeireiros nos territórios, que infelizmente acaba vivenciando o processo de violência. Isso não é legal. Então, assume também a juventude também assume essa responsabilidade de mostrar para o mundo a diversidade dos povos indígenas. Não é só na Amazônia que existem os povos indígenas, existem os povos indígenas nos 6 biomas brasileiros. Existem povos indígenas nos 26 estados e no Distrito Federal. E tem terra demarcada nesses estados. Então, assim, para além da gente chamar as crianças para o canto, como é nos outros povos, aprendemos que ser banil, a ser medzenhaco, a falar na nossa língua, é um processo de resistência, mas que também precisa de respeito. Eu acho que a gente tem falado bastante nesse processo de respeito, respeitar a diversidade e respeitar o lugar dessa diversidade. Acho que é isso um pouco que traz também esse processo da memória violento que a gente vem sofrendo no Brasil, a partir do contato. Então, assim, esse apagamento simbólico, ele acontece em todo lugar. Quando você não tem mais fenótipo, quando seu cabelo não é liso, quando você não é da Amazônia, existe indígena em São Paulo, no Rio, na Bahia, é como se a gente não pudesse estar nesses lugares. Então, assim, esse processo de apagamento que eu falo simbolicamente, porque a gente nunca deixou de existir, então faz esse processo também de embranquecimento da sociedade, não querer enxergar os povos indígenas nesses lugares que hoje a gente ocupa. E falando do lugar que ocupa, para onde você está indo, Braulina? Que ela está lá no carro, ela está indo 10 lugares ao mesmo tempo. Onde você está indo? Conta para a gente. Eu estou indo acompanhar o julgamento do povo Krenak. Uma das nossas mulheres terra é desse povo, a Shirley Krenak, que hoje se encontra lá em São Francisco, nos Estados Unidos, fazendo o lançamento dos sons que curam, porque através dos cantos também que a gente se cura dessas violências que a gente tem vivenciado. Então, sempre que eu posso, e faz parte do nosso projeto da Memória, Justiça e Verdade, em memória do Marcelo, eu sei que ele deve estar feliz também com essa atividade de hoje. Então, poder também trabalhar em memória dessas pessoas que lutaram para que
a gente tivesse essa oportunidade de falar e ser ouvido, né? Que para que mais povos também se espelhem e vão atrás do direito à justiça nessa luta. Marcelo presente. Me fala uma Marcelo coisa, presente. Braulina. Conta pra gente essa coisa do corpo-território, da mulher, corpo-território, né? Que vocês falam. Olha ela lá chegando no lugar, nossa musa. Então, chega bem aqui. Adoro. Gente, Estamos ao Braulina é vivo, uma pessoal. É figura. assim que acontecem as coisas. Senão a gente não poderia falar com essa mulher. A gente não consegue pegar, tem que pegar desse jeitinho. Ela é assim mesmo, gente. Ai, Sempre meu na Deus. frente. Ela está lá em Brasília, pessoal, indo para essa plenária de análise de requerimento de anistia que ela está indo. Espera. Que, na verdade, Então, acho que a gente traz um processo do conceito do corpo-território justamente para dar visibilidade à voz e à fala escrita das mulheres indígenas no processo mesmo de se sentir pertencente dos lugares, né? Porque, considerando o nosso processo de colonização, as mulheres pouco aparecem no processo de protagonismo, né? Então, o corpo-território traz essa narrativa de que as mulheres têm uma ciência no seu corpo, né? Que o corpo também delas é um corpo coletivo, e que produzem o processo de fazer ciência a partir do seu lugar. Então, temos parteiras, temos anciãs, temos várias mulheres que têm seus conhecimentos que é pouco falado, né? Então, o corpo-território também traz esse de que o fato de eu não estar no meu território nesse momento não deixa de ser menos baniwa, menos medzeniaco. Eu não deixei de falar minha língua, o fato de eu estar aqui no concreto. Acho que isso é um pouco tradução direta desse processo de trabalho que a gente vem fazendo. Muito bom. Eu acho que esse aprendizado, às vezes eu sinto que a gente se aproxima de uma realidade como se não fosse nossa. É interessante o que foi nos ensinado dessa separação de sermos mulheres e que o que a separação adianta para quem, né? É vantagem para quem. Então, eu acho que a gente tem, enquanto mulheres, um aprendizado enorme dessa aproximação de realidades tão diferentes para que a gente possa, de fato, sermos resistência como um corpo mulher. Um corpo mulher que, se não fosse nós, o que seríamos de todos, né, nesse sentido? Então, eu acho que a gente tem muito que aprender com a mulher indígena. Eu não sei se vocês fazem algum trabalho em relação a outras mulheres, se isso é um foco do entendimento de vocês. Braulina? Como? Desculpa a última parte. Vocês têm algumas atividades enquanto mulheres indígenas de aproximação com outras mulheres não indígenas? Sim. Temos um trabalho maravilhoso, revolucionário, que é o Projeto Bancada do Cocá, que a gente tem construído junto com as mulheres feministas, mulheres negras, mulheres camponesas, quilombolas, nesse processo de sonhar e demarcar a presença das mulheres no espaço político, no espaço de poder. É uma construção que também traz as experiências de outros países da América Latina e de outros países fora da América Latina, porque ser mulher atravessa o Atlântico, atravessa o oceano, por isso que temos as nossas mulheres águas que fazem e defendem nossas vozes em outros lugares, nos espaços internacionais. E as mulheres indígenas desses países também enfrentam a mesma coisa que a gente enfrenta aqui no Brasil. Então, a gente tem se desafiado também em construir essa pauta da representação política das mulheres indígenas, junto com essas outras mulheres que têm alguns anos já experiência, e no nosso caso, estamos aí ocupando espaço de poder com esse projeto. Tem vários comentários, um acabou aqui passando para mim, Eufelia Lima, não sei o nome, mas é assim que está no Instagram, falando, Brau, você é incrível.
Eu acho que tem essa. Você deve sentir, né, o quanto que você representa, o quanto você atinge, impacta as pessoas, né? Você, no seu corpo, território, na sua forma de existência, essa expressão dessa Eufelia Lima, Brau, você é incrível, é uma forma de te dizer que segue, segue, Braulina, que o caminho pode ser muito, muito pedregoso, mas tem muita história que você me ajuda a caminhar, né? Como que você sente essas histórias desses impactos em outras pessoas, Braulina? Olha, é uma força que mostra que a gente está no caminho certo. Eu acho que eu tenho caminhado juntamente com várias mulheres incríveis, vocês duas são parte desse processo também, de acreditar no nosso trabalho, das anciãs, de poder receber vários presentes das anciãs, os rezos, os cantos. Eu acho que esse é melhor pagamento por esse trabalho, que a gente se desafia a estar longe de filhos, longe de casa, mas que tem também somado no nosso trabalho para que mais mulheres estejam em diferentes lugares. Eu sei que você está aí correndo, Brau, para entrar aí, mas fala da marcha, só da marcha das mulheres aí que tiveram, né? A marcha das mulheres indígenas vai ter esse ano. Como é que vocês estão? Tem a ATL, só dá aí com a questão da ATL e da marcha das mulheres antes de você entrar aí no, né? Que a gente vai ter aí no julgamento. Então, a Marcha das Mulheres acontece a cada 2 anos, então esse ano não temos. Esse ano a gente vai ter primeiro o Encontro Mundial das Mulheres, que é o Levante pelo Planeta. Então, a gente está com expectativa de receber mulheres de vários países para construir uma agenda para a COP29 e já pensando na COP30 no Brasil. Então, vai envolver várias lideranças, ministras, deputadas, representantes no espaço político, né, das mulheres indígenas. E a gente também vai demarcar uma mesa com a fala das mulheres no ATL esse ano. A gente está construindo essa agenda junto com a coordenação executiva. E as pessoas têm confundido bastante, assim, né? A ATL é a PIB que coordena todo o processo de estrutura física, as agendas, e são nosso parceiro de trabalho, mas a marcha é coordenada pela amiga e pelo grupo de mulheres a nível do estado, regionais, que trazem as mulheres. E ano passado a gente trouxe 8 mil mulheres, Uau, 72 países uau! e mais de 280, 82 povos presentes. Então, assim, é Não, um não fale trabalho. como se fosse corriqueiro. Quantas mulheres reunidas? Ela 8 coordenou mil tudo mulheres. isso, 8 8 mil. mil, 8 mil mulheres. Que revolução! Uau! E é isso, eu acho que, assim, das caravanas das originárias que percorreu o Brasil, e esse ano vai começar em maio, é só alegria de poder ver tantas mulheres incríveis nos territórios e também em diferentes lugares. Acho que esse é o processo que nós temos nos desafiado. Eu me sinto professora da Ah, juventude, estou retornando para a UNB, e tem Eba! uma galera incrível nesse processo das filhas das minhas amigas que estão chegando na universidade, a filha da ministra, que está também chegando na UNB. E Que a que gente tem caminho uma. longo para chegar, né, Braulina? Uma mulher Eu acho que a indígena, que gente caminho longo para chegar numa universidade, não? Acho que a gente tem uma galera incrível aí dessa geração de sementes das mulheres terra da mídia que vai fazer outra revolução que as mães fizeram. Acho que a gente espera que elas também seguem esse processo de trabalho que a gente começou. Que e a incrível, Braulina. E a Braulina aqui com a gente, aqui no nosso projeto de justiça de transição para os povos indígenas, vai trazer essa vertente, né, da questão de gênero, da questão da mulher indígena na justiça de transição, que isso é muito importante para a gente, onde ela articula aqui no nosso projeto
toda essa articulação, não só com as mulheres, mas com os povos indígenas, com regionais aqui, os representantes dessas lideranças, para levar essa pauta que ela está indo ver agora, né? Que são os casos Krenak, eu acho que os dos Guarani também, que ela vai estar entrando aí para a gente ver esse julgamento, gente, que é histórico, hein? Faz desde 2015, né, Brau? É luta para chegar nesse processo. Acho que se fazer presente também nesse lugar dá uma força de acreditar também que a justiça brasileira pode funcionar e Sem não dúvida. esquecer que a gente sofreu processo de violência. Então, quando a gente fala ditadura nunca mais, é porque esse processo matou muito de nós nesse processo, né? Braulina, a gente vai te liberar para você poder ir até lá, porque eu sei que é um caminho longo, literal, de chegar até ali, para você ficar tranquila. Eu e a Dani, a gente vai continuar só para dar uma arrematada, mas primeiro te agradecer sempre. Obrigada por você me Obrigada. ensinar. Obrigada por você me ensinar. Obrigada. Obrigada Obrigada, por Vanessa, participar. Dani. Nos Tchau, tchau. represente aí de alguma forma, as não indígenas também, que eu estou bem de olho em E você. depois, pense numa possibilidade dessas mulheres terem um programa aqui na Rádio da Rua, tá? Tá Eu bom. gostaria muito que Beleza. vocês fizessem parte da programação da Rádio da Rua. Seria um presente para o mundo. Então, como você faz Obrigada. pouca coisa, mas a gente só pergunta e pede para as pessoas que fazem muitas coisas para fazer outra, porque aí eu sei que vai dar conta. Então, o mundo precisa de você, Braulina. Obrigada. Muito obrigada. Beijo, Brau. Tchau, Obrigada. tchau. Essa é a Braulina que vocês puderam conhecer pelo menos um pouquinho. Uau! A Dani Ela não conhece para. bem perto, já faz muito tempo, através do Marcelo, que era bem próximo dela, né, Dani? A Braulina, ela começou aqui com a gente no Relacionais, quando o Marcelo Zelic, do Armazém Memória, chama ela para coordenar uma equipe de pesquisadores indígenas. E ela ficou um tempo, tal, ela deu uma organizada, indicou vários pesquisadores, todos os nossos pesquisadores que estão aqui no projeto com a gente há 4 anos. Aí ela foi para a Amiga, foi fazer outras coisas, deplantou a sementinha dela, como ela fala, né? E aí, agora, nesse novo projeto, depois de 4 anos, ela está junto de novo com a gente nessa articulação nacional e trazendo essa linha de gênero aí um pouco indígena dentro do nosso projeto. Sim. Né? Não só a questão indígena, mas da articulação mesmo. Ela não para, gente, ela vive viajando. É assim, ela entra no carro, ela está numa reunião, ela está em outra, ela está em São Paulo, ela está no Amazônia, ela está em Los Angeles, é uma loucura. Ela está Mas organizando 8.000 mulheres, né, no mínimo. Então, ela representa muita gente. A Lívia, que está aqui, ela colocou um provérbio iorubá, que tanto os indígenas quanto os iorubás, a lógica é muito parecida em relação à aldeia, que é, para criar uma criança, precisa de uma aldeia. Nesse sentido da diferença aqui dos centros urbanos e das pessoas não indígenas, que uma criança está sendo criada dentro do apartamento, né? Ou com um pediatra. A gente precisa ampliar essa visão ancestral, né? De que a importância de olhar para o outro, de conversar com os ancestrais, com os antepassados, faz parte da gente, né? Esse caminhar. E o seu problema é também o meu problema. Se essa lógica se disseminasse, se a gente aprendesse cada vez mais com os indígenas, que esses sim originaram todas essas histórias, eu acho que, e com a África, eu acho que o nosso olhar seria completamente outro. Aquela coisa que eu acho que a gente até falou na terça passada, né? Que minha mãe sempre falava, não é terra à vista, né? É indígena à vista, é gente à vista. Então, assim, o Brasil, ele não foi descoberto, né? Ele foi invadido, como eles falam, né? Os indígenas. Então, a lógica, a história, o modo de lidar com o outro, que é o indígena, é a forma de parar, escutar, acolher os mais velhos, espera o mais velho falar, né? E depois você fala. A gente fala assim, não tem curso de oratória, tem um monte de curso, mas de escutatória não tem, né? E eu acho que a escuta, o indígena faz bem. E quando você vê, ele escuta e ele faz uma síntese.
todos que eu vejo, mas assim, ao final de qualquer reunião, dessa escuta mesmo. E tem um respeito muito grande pelas mulheres hoje, cacicas, né? Que antigamente não tinha as cacicas, ou melhor, tinha, mas hoje Eram a gente está apagadas, né? Eram abafadas, né? empoderadas. E as mulheres realmente sofrem muito, porque, gente, tem a questão do estupro no garimpo, né? Tem a questão dos caras quererem casar com as indígenas que estão na terra X para ter a terra. Então, por isso também, corpo, território, né? Como ela falou, não é só no território, qualquer lugar que elas vão é território, mas existe uma violência muito grande com as mulheres, né? Não só E não a gente indígenas, como precisa indígenas. querer conhecer, a gente precisa se aproximar. Eu não sei se você estudou em outras escolas mais para frentex. Eu venho de uma metodologia que muita gente veio, que as pessoas aprendiam que indígena era vagabundo, índio era vagabundo. Era Um uma loucura. E horror. assim, você não, mas seus Não, mas tem amigos, muita gente que fala, é um que absurdo. a gente foi feito nessa cultura o tempo inteiro. Há que se querer romper esse paradigma, há que se querer olhar de outra forma. E para isso você tem que chegar, conhecer, olhar mais profundamente, né? O que esse desgoverno fez passado foi avassalador, né? Em relação a fake news, essas verdades que não existem. É assim, de um desserviço que quando a gente vê essa plenária acontecendo agora, né? Através do YouTube, pessoal, no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Se o Tony tiver aqui, que puder colocar o link, Tony, para as pessoas cortarem, colarem, porque não tem como pegar o link, mas para vocês saberem onde é. Para a gente, a importância que se tem é porque esse governo que está aí, que conseguiu isso que já estava parado há muito tempo. E mesmo nesse governo, os indígenas falam o quanto que é de luta, porque Difícil. não é simples esse governo de coalizão para poder seguir, é muito toma lá da cá. Os indígenas são os últimos a conquistar, a resolver as questões da terra, porque o que está envolvido realmente é agro. O agro não é pop. É O o agro mata. agro, não é pop, é a questão dos militares, tem muita questão com a terra, né? Muita. Então, para lembrar um pouco que a Ah, gente está nesse a momento, Marielle mas foi isso, né, Dani? A foi. Marielle, o assassinato da Marielle foi uma questão de terra, da Sim. milícia. E tem, gente, tem terra para todo mundo, né? Essa é a questão, Não, né? só Tem tem terra para terra todo mundo, né? para quem tem grana, né? Então, Para quem não tem, não tem. assim, para quem está aqui, esse julgamento, só para vocês saberem, da Comissão de Anistia, que é agora onde o Tony vai colocar aí o link, na Comissão de Anistia, que é a quarta plenária do que está acontecendo no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, hoje, né, na transmissão do YouTube, depois quem não viu o comecinho vai ver de novo, mas acabou de começar, que é a questão dessa reparação histórica, né, que vai ter. A pauta hoje é dos casos de violação de direitos do Guarani Kaiowá e do povo Krenak, né? Que começou isso desde quer dizer, há 500 anos começou, né? Mas desde Isso. 2015 Que tá que para. vem essa defesa, essa conquista, e só agora está se falando disso, desses casos. Então, para quem quiser aprofundar, que é por direito à terra, memória, verdade e justiça para os Quem povos está falando indígenas. agora é a Célia Chacriabá, lindíssima, Ela é forte, maravilhosa. empoderada, com o cocar pronto para o embate. Então, cada cocar significa. Então, a gente precisava ter essas aulas, né? O que a gente pode saber, alguém poderia explicar, porque não é folclórico. Então, não use cocar, não se aproprie culturalmente. O brinco da Dani foi dado pela própria Braulina. Então, não A irmã use. dela que faz, é Não é demais, gente. fantasia, não é Não. fantasia, né? Então cada cocar ele é feito, exposto, E cada um, executado de formas bem próprias, né? cada povo tem. Esse daqui é do povo Baniwá, que faz a pimenta, que é maravilhosa, que tem um tipo de desenho que é diferente dos Guarani. Isso a gente foi entendendo também trabalhando com eles, porque a gente também não sabia. Então é importante conhecer, é importante Não são perguntar, é indígenas, né, importante. Dani? Não são E é indígenas, importante. cada um, né? São 305 povos, 274 línguas diferentes. Então, a gente tem que conhecer a nossa história e não aquela contada para a gente descobrir o Brasil.
né? Então é importante a gente ir atrás da nossa história e aprender com essas mulheres indígenas, que sofreram muito, sofrem muito, mas tem uma sororidade, né? Dani, Tem 8 mil mulheres Foi uma no marcha encontro. incrível. Ela que organizou, Braulina que organizou tudo, junto com a amiga lá, coordenadora da amiga, maravilhosa. E elas conseguem ser essas mulheres sementes que vão para todo lugar e se colocam, né? Porque a gente está falando lá da luta dos Krenak e Guarani, e as mulheres desses povos que sofreram grandes violências nesses territórios. Então, ela está lá para dar voz, para estar à luta, além do povo indígena como geral, mas sempre trazendo a questão da mulher indígena. E fiquem de olho no Relacionais daqui para frente, que vocês vão saber cada passo desse nosso projeto, que é a nova etapa com a Embaixada da Noruega. O que você tem a dizer desse nova etapa, Dani? O que você pode já contar um pouco para que as pessoas possam acompanhar através das redes sociais do Relacionais? Se você quer receber o boletim informativo do Relacionais, é de grátis, tá, pessoal? Só escreve seu e-mail nos comentários que a gente coloca no mailing para você receber e assim você vai acompanhando tudo que a gente faz, inclusive desse projeto que vai ter mudanças, novidades. O que você pode contar? Então, a gente vai dar aqui, ó, para você anotar aí, 4 e 5 de junho vai ter um seminário formativo aqui para povos indígenas, tá? Do nosso projeto que vem às 7 regionais da PIB, o pessoal aqui de São Paulo. Essas lideranças indígenas vão trabalhar aqui com a questão da justiça de transição, que é isso que está acontecendo agora na Comissão de Anistia, para a gente ter o desafio de ajudá-los a organizar, ser ponte, porque a gente é ponte aqui, na verdade, né, para implantar a Comissão Nacional da Verdade Indígena, que está um embate louco com esse governo, mas para começar essa comissão, não é assim, me implanta. Se você não tem a liderança se formando, pensando junto, criando, dialogando, contribuindo para a gente poder entender como são essas violências nos territórios. Então, é só a partir dessas lideranças indígenas é que a gente vai pautar para o Ministério dos Povos Indígenas a importância de criar e implementar uma Comissão Nacional da Verdade Indígena. Não adianta chegar lá, a ministra, por mais que seja indígena, e implantar uma comissão. Ela tem que ser validada. Como a gente fala, o indígena, ele aprende com um todo, em todos os territórios, com essas lideranças. Então, é a partir da escuta desses povos indígenas, dessas violências que ocorreram em todos os territórios, é que a gente vai pensar em justiça de transição junto com o Ministério Público Federal, com a PIB, Armazém Memória, Embaixada da Noruega, e vai ser transmitido ao vivo. Então, nas nossas redes, você vai saber, 4 e 5 de junho, vai estar transmitido ao vivo o nosso seminário Justiça de Transição para os Povos Indígenas. Maravilhoso. Eu recorte que a Braulina vai estar lá apresentando o seminário. Eu só indico que vocês sempre, quando falem a PIB, vocês falem a sigla, porque as pessoas não sabem o que é. O que é a PIB? Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, Articulação Nacional dos Povos Indígenas. Porque como a gente se aproxima de uma realidade, a gente fica íntimo, mas quem não é, a gente vai precisar sempre falar, que a gente esquece. Eu só quero agradecer ao Luiz Carboni, para a gente finalizar, que ele escreveu parabéns pelo programa, sempre com qualidade. Eu que te agradeço, Luiz, de estar sempre presente. Ele faz parte da nossa programação da Rádio da Rua, Faixa Livre, que é toda sexta-feira às 19 horas. E ele começou vendo a gente. Então, o que eu acho bacana é isso. Por isso que a gente, quando chega nos indígenas, Luiz, eu estou há 1 ano e meio martelando a cabeça dos indígenas para eles terem um programa aqui na Rádio da Rua. Então, a gente sempre vai ser os promotores da nossa rádio, que tenha vários coletivos. Lógico, em prol da diversidade, da democracia, da não fake news, do não bolsonarismo, a gente é claro. A gente sabe para onde a gente vai. Não tudo cabe aqui. Cabe nesses moldes, para frente, para que a gente construa um país diverso, democrático, feliz e que a terra seja para todos. É sempre assim a nossa luta. Que a gente continue a lutar. Né? E muita ética, e a nossa direção vai ser sempre a mesma, olhando para o futuro. Quero te agradecer, Dani. A Dani, ela se aproximou muito dessa realidade, porque a gente faz projetos, pessoal, administrando o projeto de uma forma burocrática, mas não só. O conteúdo vem na frente. A Dani, ela
se interessou tanto por essas questões, mas tanto, ainda mais pela ausência do Marcelo Zelic, amigo de sempre, irmão da Daniela de muito tempo, de muito tempo. Quando ele vai para outro plano, a Dani fala, peraí, o que ele quer dizer? E ele começou a dizer para ela. Ele já dizia antes, durante e depois e agora continua dizendo, e ela, através da ancestralidade dele com os indígenas, começou também a ficar muito perto do povo indígena. Então, o que a gente está querendo dizer é que a gente não faz projeto por fazer, a gente faz por ser, a gente faz de verdade. Então, que a gente possa sempre aprender. Né, Dani? É isso aí, a gente sempre faz a partir de uma demanda, né? Não tem como fazer projeto se não há uma demanda, se não há uma escuta. Então, o Relacionais escuta para poder elaborar novos projetos, né? E acontecer como o banho para geral, né? Que vocês veem aí, que é a partir de uma escuta que nasceu esse banho, que a Vanessa foi lá e está liderando aí 130 voluntários, que o projeto é maravilhoso. Então, vem com a gente que você pode participar na Rádio da Rua, no Banho para Geral, está participando aqui do nosso movimento aqui indígena para a justiça de selo da rua. O selo da rua. Olha, tem trabalho na aqui vela que social, não acaba mais. na vela social. Essa aqui é uma caneca não, é uma garrafinha maravilhosa que a gente deu para todos os funcionários e, lógico, que para a gente. Caso você queira, quem sabe a gente começa a comercializar. A gente não tinha pensado, mas vai saber, né, Dani? Vai saber. A gente não para aqui, gente. Então, vem com a gente, conhece mais a gente e continue aqui participando. Obrigada a todos que participaram hoje e estão acompanhando a gente. Até já, vai lá ver a comissão no Ministério dos Direitos Humanos. No YouTube. Dá uma olhada no streaming no YouTube. Tchau, gente.